Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? E quem fala é o Matheus, professor de Física. E hoje a gente vai começar nossa sexta-feira, né? Se vocês já tiveram essa primeira aula, hoje a gente vai voltar nessa sexta-feira com a parte de Física, que eu sei aí que é a aula que vocês mais gostam, a aula que vocês esperam a semana inteira, para a gente poder acompanhar essa parte, que é a melhor matéria que existe, eu sei disso, tá bom? Então, hoje a gente vai dar continuidade à parte de estudo de calor, ok? Que a gente já tinha começado há algumas semanas, falando sobre estados físicos da matéria, a diferença entre um sólido, um líquido e um gasoso, as transformações que ocorrem na matéria, de sólido para líquido, líquido para gasoso, de sólido direto para gasoso, as quantidades de calores necessários para essa transformação, que é a parte de calor sensível, calor latente, toda essa parte dentro desse meu sistema. Bacana? Hoje a gente vai dar continuidade a essa parte, só que falando sobre diagramas de fase. A gente sabe que a física adora gráfico. Vocês passaram por isso no primeiro ano, aqui no segundo também, quando a gente viu no primeiro semestre. E a física ela quer botar tudo em gráfico. Gráfico aqui, gráfico ali. E vocês acham que com temperatura e calor ia ser diferente? Óbvio que não. A gente tinha que botar em gráfico também, né? A gente não tem o que fazer, a gente bota em gráfico. Então hoje a gente vai dar estudo ao diagrama de fases, que é justamente essa parte de plotação, né? De formação, de transformação entre as estados físicos da matéria, quando a gente bota em um gráfico. Como é que se comportaria ali, o que é um ponto triplo, o que é um ponto máximo, qual é a diferença entre um gás e um vapor. Muitas vezes a gente bota a situação de, ele passou para o estado gasoso, mas você não sabe muito bem a diferença entre gás e vapor ainda, mas tá bom? Hoje a gente vai ter essa conversa. E claro, falar sobre as nossas queridas questõezinhas, como é que isso poderia ser cobrado numa prova, por exemplo, assim, né? Então, vamos adiante, que hoje a gente tem muita coisa aqui para conversar. Nossa aula de hoje, o roteiro é o seguinte: propagação de calor e clima, mudanças de estado físico da matéria através, né, de um gráfico. Objetivos: analisar as características de cada estado físico. Como é que eles vão fazer essa parte de estado sólido, líquido e gasoso, característica deles. Identificar as principais configurações durante a mudança de fase. Aquela parte que eu falei para vocês, de calor sensível, calor latente. Compreender as mudanças de fases dentro do diagrama, né? E interpretar a curva de aquecimento e de resfriamento de um gás, de um líquido, de um sólido. E claro, nossas questões aí que a gente já está acostumados a fazer lá no finalzinho da nossa aula. Então, vamos adiante. Ó, diagrama de fase. O que é diagrama de fase? Diagrama de fase é um gráfico, tá bom? Que permite definir em que estado físico uma substância se encontra em um determinado instante, conhecendo sua temperatura e sua pressão. Bom, a gente associa muito a mudança de estado físico à temperatura. Quando eu aqueço alguma coisa, ela sai do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso. Quando eu esfrio, faz o processo inverso. Tá certo, tá certíssimo. Isso aí é básico do nosso, lá da Tia Jesus, do infantil que vocês aprenderam. Mas aqui a gente também tem uma outra variante, que é quem? É a pressão. Beleza, galera? A pressão, ela também serve para variar a temperatura de um determinado material. Não é nem variar a temperatura em si, é variar o seu ponto de ebulição e de fusão dentro de um sistema. Matheus, como é que funciona uma panela de pressão? Vamos lá. Quando você bota um determinado alimento para cozinhar em uma panela normal, o que vai acontecer? Você bota o feijão ou uma carne mais grossa, uma carne mais dura e bota a água. E aí você bota para aquecer no fogão. Quando isso acontece, a água ao chegar a 100 graus Celsius, mais ou menos, ela começa a evaporar. Então ela aquece e evapora. Porém, aquele material que você está querendo cozinhar, aquele alimento que você está querendo cozinhar, ele não consegue cozinhar a essa temperatura. Por quê? Porque quando chegar a 100 graus Celsius, a água começa a ebulir. E aí não tem mais água para cozinhar o alimento. Então o que você precisa fazer? Você precisa encher uma garrafa de água e pôr na panela de novo. Quando você faz isso, você bota uma água de mais ou menos 25 graus Celsius, 30 graus Celsius, numa panela que já está a 100. Então a água vai demorar um pouco mais a esquentar, a ebulir de novo e a conseguir cozinhar um alimento de novo. E vai evaporar novamente. Aí você precisa reabastecer de novo o sistema com mais água à temperatura ambiente. E aí fica nesse estado de reabastecimento, aumentando-se a temperatura da água regularmente, e você tem uma situação onde você não consegue cozinhar o alimento de forma rápida, porque a água vai estar evaporando e você não consegue chegar àquele cozimento de forma agradável. Então, o que a gente fez? A gente fez uma panela de pressão.
pegou uma panela, botou uma borracha, vedou ela, botou água lá dentro e fechou. De modo que ela fica hermeticamente fechada. Olha que palavra bonita, hermeticamente. Significa o quê? Que ela não troca nada com o meio externo, não troca gás com o meio externo. Lá dentro, a pressão começa a aumentar. A pressão lá dentro chega a 2,5 atmosferas, 3 atmosferas mais ou menos. A água, ela esquenta e não evapora. Ela chega a 110 graus, 115 graus e não evapora. Por quê? Porque a pressão lá dentro está muito alta. Então, o ponto de ebulição da água é segurado. Ela não evapora mais a 100. Então, tu consegue cozinhar o alimento, né? Mesmo com a água a uma temperatura maior que 100 graus, porque ela não vai ebulir. Aí, o que é que você faz? Você destrava a panela, você faz com que ela troque pressão com o meio externo, e a pressão dentro da panela começa a se igualar com a pressão externa. É por isso que você não pode abrir a panela de pressão de uma forma muito ríspida. Por quê? Lá dentro está uma pressão muito grande, fora está uma pressão agradável. Se você abrir qualquer buraquinho nela, a pressão interna quer sair de toda forma possível. Então ela sai estourando tudo. Ferro, borracha, madeira, telha, o que tiver no meio ela leva. Beleza? Então você tem que ter cuidado com isso. No manuseio dela, depois que você regula a pressão, que é quando faz aquele chiado, pois é, depois que ele regula essa pressão, aí você consegue abrir a panela de forma normal. Porque a pressão interna está igual à pressão externa. Daí você não tem mais o perigo de ela explodir, literalmente. Beleza? Então, isso é devido à pressão da panela. Então, a pressão da panela também segura o estado físico de uma matéria, tá bom? Então, a pressão geral também segura o estado físico de alguma coisa. Bacana? Por isso que, dependendo da altura que você está, dependendo da pressão que você está, você tem água abaixo de 0 graus que está líquida. Ou então, a água acima de 100 graus que está líquida também. Beleza? Então, sempre dá atenção nisso aí. Não é só temperatura que varia o estado físico da matéria. Pressão também varia. Beleza? Medidas feitas em laboratório são utilizadas para construir o diagrama de fase de uma determinada substância. O diagrama é dividido em 3 regiões que representam os estados sólido, líquido e vapor. Tá. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês. Eu não vou usar mais a palavra gasoso para definir estado físico. Eu vou chamar de estado de vapor, tá bom? Acostume-se com essa nomenclatura. Vocês já são grandinhos, tal. Primeiro ano de ensino médio, todo mundo aqui já, rapaz e moça. Então, o vapor é o que a gente vai usar como estado físico da matéria, tá bom? Lá na frente eu vou explicar a diferença entre um gás e um vapor. Mas, por enquanto, a gente se acostuma com a nomenclatura vapor, sólido, líquido e vapor. Os pontos das linhas que delimitam essas regiões indicam os valores de temperatura e pressão que as substâncias podem estar em 2 estados. Lembra lá da nossa curva de aquecimento, que a gente falou lá na aula passada? Tinha uma situação onde tu tinha os 2 estados da matéria? Pois é a mesma ideia daqui. Em cima da linha, você vai ter tanto o estado sólido quanto o estado líquido, ou tanto o estado líquido quanto o estado de vapor, ou tanto o estado de vapor quanto o estado sólido. Então, de cima da linha é uma coisa, fora dela só tem um estado físico possível, ok? O diagrama de fases apresenta os seguintes elementos. São 3 curvas que ele tem e 2 pontos. Você tem o ponto de fusão, que é o que corresponde à separação entre os estados sólido e líquido. Você já sabe disso, né? Você sabe ali que você tem a fusão geral, a fusão. E a curva de vaporização, estado líquido para estado de vapor. Então, a curva de vaporização separa a fase líquida da fase de vapor. E sublimação, né, que é nosso último caso aí, você tem a diferença entre o material em fase sólida e o material de fase de vapor, ok? Então, você tem a curva de sublimação atuante a esse sistema. Os 2 pontos principais é o ponto triplo e o ponto crítico. Qual é o ponto triplo? O ponto de intersecção das 3 curvas. Então, existe um ponto para todo material que você tem os 3 estados, porque é um ponto de encontro entre a curva de fusão, de vaporização e de sublimação. Esse ponto indica o valor de temperatura e pressão que a substância pode simultaneamente estar nos 3 estados físicos. Então, existe um ponto onde você vai ter sólido, líquido e gasoso para todo o material que você imaginar aí, ok? E o ponto crítico indica a maior temperatura que a substância é vapor. Olha aí, aqui a gente começa a diferenciar. Passou do ponto crítico do nosso PC,
ele não é mais vapor, ok? A partir desse ponto, não é mais possível diferenciar o estado líquido e vapor. Para temperaturas acima do ponto crítico, a substância passa a ser um gás. Eu falei para você que tinha diferença. Disse. Tá aí a promessa cumprida. Vapor e gás são coisas diferentes. O vapor é um estado reversível da matéria. Então, tudo que é vapor pode voltar a ser líquido ou voltar a ser sólido. A partir do momento que o cara passa do ponto crítico, ele já superou aquele ponto de vapor, ele vai se tornar gás. E gás não é reversível. Essa é a principal diferença entre eles, tá bom? O vapor, ele pode voltar a ser líquido e sólido. O gás não. Depois que a matéria em si entra em estado de gás, ela não consegue retornar aos outros 3 estados físicos que ela possuía antes. Ela não vira mais vapor, nem vira mais líquido, nem vira mais sólido. Ela passou de um ponto crítico, ela está no estado crítico de desagregação das moléculas, que passa a ser irreversível para o sistema, tá bom? Mas daqui a pouquinho tem um textinho mais explicadinho para dizer para vocês a diferença mais bonitinha, vocês poderão anotar e tal, a diferença entre vapor e líquido. Mas basicamente é essa a diferença. Vapor consegue voltar para os estados físicos, o gás ele não consegue mais variar o seu estado físico. Beleza? Tranquilo então, né? E tá aí nosso diagrama. A figura representa um diagrama de fase. Olha aí, você tem todos eles. Você tem a curva de sublimação aqui embaixo de azul. Olha aí. Curva de sublimação separa quais estados físicos? Sólido para vapor. Então você consegue ter, ó, essa transformação aqui. Você tem a sua curva de fusão ou de solidificação, aqui de vermelho, que faz a diferença de sólido para líquido, né? Tem essa transformação aí. E você tem a nossa curva de vaporização ou de condensação, que é essa laranjinha. Varia de líquido para vapor ou de vapor para líquido, né? Tá aí ela. Além disso, você tem os 2 pontos que a gente falou. O ponto triplo, situado um encontro entre as 3 curvas. Olha ele aqui, ó. Que bonitão. E o ponto crítico. Qual é o ponto crítico? Aquele ponto de excesso de energia lá no final do vapor. Olha ele lá. Passou daqui, ó. É gás, pai. Passou daqui, é gás, tá bom? Não tem mais volta. Foi para não voltar. Beleza? Então aqui a gente tem a parte do ponto crítico. Após ponto crítico é gás. Beleza? Curva de fusão. Vamos analisar cada uma das curvas de forma separada. As substâncias, de uma forma geral, aumentam de volume quando sofrem fusão. E o contrário, diminui de volume quando se solidificam. Como consequência, o aumento na pressão acarreta no aumento do ponto de fusão. Aí é a famosa equação, né? P vezes V sobre T é constante para qualquer material. Certo? Que seria a nossa equação aí da equação de Clapeyron, né? A variação da equação de Clapeyron que a gente já tinha visto. O que foi que ele falou? Que o volume muda quando você muda de estado físico. Isso é natural. As moléculas no estado sólido estão muito agregadas, estão muito próximas uma das outras. Aquilo ali faz com que elas ocupem menos espaço. Então elas estão sólidas e juntinhas, então o volume ocupado por elas é menor. Porém, quando você vai esquentando o material, as moléculas que o compõem vão começando a se separar. Vão saindo de um estado sólido e passando a ter um estado líquido, onde você tem uma liberdade de movimentação maior das moléculas, então elas conseguem ocupar um volume maior para o meu sistema, beleza? Então você sai do estado sólido com um volume menor e passa a um estado líquido com um volume maior, porque você tem um nível maior de liberdade para as moléculas que compõem aquele determinado elemento, aquele material ali, tá bom? E isso é representado na nossa curva de fusão. Como assim? Olha, na curva de fusão, você tem o sólido para o líquido. Lembrando que as curvas sempre vão ser de pressão por temperatura, né? É uma curva normal de fusão aí. Você tem pressão e temperatura atuando no meu sistema. Então, você sai do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Como é que eu posso variar? Ó, eu tenho um ponto bem aqui em A. Entendeu? Tenho meu ponto A bem aqui, ó. Tranquilão aí. O que é que eu posso fazer com esse ponto A?
posso fazer duas coisas. Posso aumentar a temperatura dele, mantendo a pressão constante. O que vai acontecer? Olha aí. Aumentei a temperatura, mantendo a pressão constante. Passei do estado sólido para o estado líquido, não passei? Então eu sofri uma fusão. Aqui eu estava sólido, aqui eu estou líquido. Só mexi na temperatura. Mas o que é que eu posso fazer também? Eu posso fazer com que eu mexa nesse mesmo ponto A, indo aqui para um ponto C. Deixa eu botar aqui. Estava sólido ali. E lá no ponto B, ó, estou líquido. Então, lá no ponto A, o que é que eu vou fazer? Vou ter uma queda dessa pressão. Quando eu vou ter uma queda dessa pressão, lá eu também estou sólido. E aí, ó, pressão caiu. O que vai acontecer? Eu vou chegar no ponto C, que é um estado líquido também. Mas percebam que do A para o B, eu mantive a pressão constante. E do A para o C, eu também mantive a temperatura constante. Então, percebam que eu consigo mudar o estado físico de uma matéria mudando só pressão ou só temperatura. Beleza? E aí, se eu quiser aumentar a pressão e temperatura ou diminuir pressão e temperatura, tudo vai resultar em uma travessia dessa curva. Então, você pode mudar a pressão ou temperatura de um determinado material para fazer com que ele vire, né, líquido ou sólido, de acordo com a sua vontade. Ok? Isso aqui, gente, é um dos principais processos que a gente tem para terraficação de Marte, por exemplo. Esse foi um projeto já exposto por Carl Sagan no começo dos anos 2000, que dizia o seguinte: se a gente conseguir controlar a pressão dentro do planeta Marte, a gente consegue terraficar ele. Ou seja, dar todas as características do planeta Terra para ele, que são água em estado líquido. Ó, Marte tem uma pressão muito alta. Se eu conseguir baixar essa pressão, lá tem água em estado sólido. Então, se eu baixo essa pressão, a água volta a ser líquida, sem precisar mexer na temperatura do planeta. Consigo botar para ele uma atmosfera. A gente tem 7 camadas de atmosfera, né, que vai da nossa até a ionosfera. Então, a gente consegue transformar a atmosfera de Marte também através da pressão, tá bom? E aí, depois você mexe na pressão, você mexe na temperatura do planeta. O planeta está numa temperatura muito baixa atualmente, que está longe do Sol, mas com a pressão correta, a gente consegue elevar essa temperatura. E aí você começa a ter água em estado líquido naturalmente, chuva, mar, rio, formação de vegetação, e aí pronto, Marte consegue ser colonizada. A previsão do Carl Sagan, que foi no começo dos anos 2000, é que se a gente começasse isso no ano de 2100, até o ano 3010, eu acho, a gente estaria com Marte pronta para absorver, pronto para funcionar normalmente. A previsão do tio Elon Musk, né, ele já é bem diferente, já é bem mais próxima do nosso, tá bom? Enquanto o Carl Sagan precisava de quase um milênio, o Elon Musk disse que consegue fazer isso num tempo muito menor. Então vamos ver aí. O certo é que a gente vai começar a fazer essa corrida espacial novamente para tentar aumentar, né, nossos planetas ocupados pela raça humana. Isso vai ser bem massa de ver, bem interessante. Ok? Então vamos lá. Próxima curva é a nossa curva em relação à queda, né? Ali é uma curva de aquecimento. Presta atenção. Você está tendo um aumento da temperatura, com a pressão aumentando. Você tem uma curva ascendente. Se eu tiver uma curva descendente, tem um aumento da temperatura, mas o que vai acontecer com a pressão? Ela vai estar caindo, tá bom? Existem algumas exceções, dentre elas a água, que aqui é a dilatação anômala da água, que na fusão diminuem o seu volume. Nesse caso, um aumento da pressão acarreta numa diminuição do ponto de fusão. Assim, a curva de fusão dessas substâncias terá os seguintes aspectos. Essas substâncias que diminuem o volume na fusão. Aquela curva é para a fusão geral. Essa aqui é apenas para substâncias que diminuem o volume na fusão. Exemplo, a água, tá bom? Dilatação anômala da água. O que vai acontecer? Você tem de novo um ponto A. Ó. Ponto A. Deixa eu subir ele um pouquinho aqui. Você tem de novo um ponto A. E o ponto A está sólido. Né? Vou botar aqui do lado do sólido. Não precisa nem escrever o S. Pronto. Ponto A está sólido. O que eu posso fazer? Aumentar a temperatura dele a pressão constante ou aumentar a pressão dele a temperatura constante. Aí do ponto A, eu vou sair para um ponto B, que está líquido, e vou sair para um ponto C,
e vou sair para um ponto C, que está também em estado líquido. Só que percebam que, dessa vez, no lugar de abaixar a temperatura, abaixar a pressão, eu fiz foi aumentar a pressão para poder chegar nessa variação correta. Beleza? Então, a gente consegue considerar o modelo de diagrama de fase abaixo para um tipo de transformação normal, né? Para uma transformação de material normal que a gente possua. Olha aí, você tem um gráfico de pressão e você tem pela temperatura, né? Você tem essa situação aí dentro de um sistema. Então, olha o que esse gráfico diz para a gente. O que esse gráfico quer dizer para a gente? Começa tudo lá no 1, lá na base do gráfico. Aqui no 1, percebam que está todo mundo sólido, né? Olha aí, está todo mundo aqui nessa parte vermelha, todo mundo sólido. Depois, você vai lá para o ponto 2, onde nessa parte azulada está todo mundo líquido. E depois você vai lá para aquela parte do ponto 3, onde nessa parte esverdeada está todo mundo em estado de vapor, tá bom? Estado gasoso aí de vapor. Certo, o que vai acontecer? As transformações são simples. De 1 é sólido para líquido, então que transformação é essa em 1? Fusão. E de líquido para sólido. Qual é a transformação que existe de líquido para sólido? Solidificação. No 3 e no 4, você tem lá as transformações também. De líquido para vapor. Então, vaporização. Lembrando aí que a vaporização ocorre de 3 formas. Você tem a evaporação, que é natural de um corpo. Você, por exemplo, sai de sua casa apressado e tudo, você tem que assistir aula, e aí sem querer você bate o braço num copo de água, derrama dentro do seu quarto. Ficou pouca água ali. Ah, mas você está muito atrasado, quando chegar eu limpo. E aí você sai e vai assistir aula. Quando você chega em casa, a água não está mais lá. Ela chegou a 100 graus Celsius? Não. A temperatura da nossa cidade não chega a 100 graus Celsius. Olha que a gente tenta, beleza? Mas aquela água sofreu evaporação natural, tá bom? As moléculas vão se desgastando nas pontes de hidrogênio e vão evaporando. Então, aí, aquela água não está lá mais, mas ela não chegou a 100 graus. Pode ser a ebulição, que é quando você cede energia ao sistema. Exemplo, esquentar uma água para passar um café, por exemplo. Você bota ela no fogo e libera energia. E a calefação, né? Que é, por exemplo, você fez alguma coisa no fogo, na frigideira, e aí quando você pinga uma água nele, uma gotinha d'água, ela bate e já evapora instantaneamente. Então, os 3 tipos de vaporização. E de gasoso, né, de vapor para líquido, que é a liquefação. Exemplo, chuva, formação de condensação e chuva. 5 e 6 são iguais, sublimação ou ressublimação. É tudo a mesma coisa aqui dentro desse sistema. Além disso, você tem o PT, ponto triplo, que está aqui no centro, e você tem o PC, ponto crítico, que está lá, que faz a diferenciação. Não gostei muito desse gráfico, porque ele usou gasoso aqui. Eu não gosto disso aqui não, eu gosto de vapor. Depois que passou do ponto crítico, aí sim, gasoso, beleza? Aí tem um fluido supercrítico, que é justamente um gás, tá bom? Que é quando ele já passou do nível de desintegração molecular muito forte. As moléculas deles não se agregam mais. Olha aí. Nesse modelo, podemos identificar os valores da temperatura T nos eixos e das pressões P no eixo Y. As curvas de sublimação, fusão e vaporização estão representadas nas curvas 1, 2 e 3, respectivamente. As mudanças de estados físicos estão representadas pelas setas em laranja, que indicam que cada uma das possíveis mudanças entre estados sólido, líquido e gasoso, sendo fusão, sólido para líquido, 2, solidificação, líquido para sólido, 3, vaporização, líquido para gasoso, e 4, condensação ou liquefação de gasoso para líquido. Tanto o processo de mudança entre sólido e gasoso para sólido são chamados de sublimação. São representados por 5 e 6. Foi justamente o que a gente explicou lá dentro do gráfico, né? Você tem essa parte aí já explicadinha lá dentro do gráfico. Cadê o marca-texto? Aí, ó. Você tem 5 e 6, ó, sendo sublimação. Ok? É tudo sublimação. Existe alguma nomenclatura também que chama de ressublimação. Mas aí é enfeitar demais as coisas. Não precisa não. Você só chamar de sublimação aí já é o suficiente. Ok? Tranquilos?
Podemos também observar no gráfico o ponto triplo, o PT, que indica o valor de pressão e temperatura em que os três estados físicos encontram-se em equilíbrio entre si. Então, ponto triplo, olha lá, ponto triplo é quando os três estados físicos, quando eu possuo os três estados físicos em equilíbrio, tá bom? Eu tenho aquele valor ali em equilíbrio dentro do sistema. Isso é, variações realmente muito pequenas de pressão e temperatura resultam na passagem de um estado físico para o outro. No gráfico, a temperatura e a pressão nesse ponto são representados por TT e PT, o que significa o T triplo, né? Temperatura do ponto triplo ou ponto triplo em si. Por exemplo, a água apresenta o seu ponto triplo a uma temperatura de 0,01 grau e uma pressão de 0,06 atm. Se eu conseguir fazer com que a água chegue nessa determinada situação, 0,01 grau, 0,06 atm de pressão, ela vai se apresentar nos três estados. Ela vai ser tanto sólido, quanto líquida, quanto gasosa, tá bom? Agora, qual porcentagem vai ser de qual? Vai ser 33% de cada, Matheus? Não, vai depender da molécula em si, tá bom? A gente sabe que existem moléculas maiores e menores formando todo tipo de sistema. Então, quando a gente tem essa situação, vai depender da molécula em si que vai estar sendo atuada aquele meu sistema. Com esses valores de temperatura e pressão, encontramos a água em equilíbrio em três estados físicos. Além do ponto triplo, podemos encontrar no diagrama de Frase o ponto crítico, beleza? Que seria o ponto que delimita o ponto onde a partir dali não há mais distinção entre o líquido e gasoso. A partir desse ponto, a substância passa a apresentar características tanto de um gás como de um líquido, sendo chamado de fluido supercrítico. Essa parte é chamada de fluido supercrítico. De maneira análoga ao ponto triplo, os valores de pressão e temperatura do ponto crítico são representados por PC e TC, aonde C significa crítico, ponto crítico e temperatura de ponto crítico, referente ao ponto específico ali que é jogado ao sistema. Bacana? E aí, como eu falei para vocês, a diferença entre gás e vapor, que a gente vai poder usar na sala de hoje. Existe diferença entre gás e vapor? Se consideramos apenas os aspectos visuais, dificilmente perceberemos tal diferenciação. Mas em relação às características químicas e físicas, pode-se afirmar que vapor e gás são distintos em razões das possíveis mudanças, né, modificações no estado físico. Então, o que vai diferenciar o vapor de um gás é a variação possível ou impossível de estado físico para eles. Vapor é referência dada à matéria no estado gasoso. Bom, é justamente aquele estado que a gente aprende lá com a tia Jesus no fundamental, que é justamente aquela parte, ó. Quais são os estados físicos da matéria? Aí você aprende. São três. Sólido, líquido e gasoso. Sólido. Forma e volume bem definido. Líquido. Forma mal definida e volume bem definido. Gasoso. Forma e volume mal definido. Então aí você tem essa primeira situação. A de transformação entre eles. Sólido para líquido. Fusão. Líquido para gasoso. Evaporação. Gasoso para líquido, liquefação. Líquido para sólido, solidificação. Sólido para gasoso, sublimação. Aí você tem todas essas transformações atuadas ao sistema. E aí depois você cresce e tudo, vai para o ensino médio. Lá no ensino médio eles te dizem outra coisa. Eu te disse. Existem 5 estados físicos da matéria. Quais são? Sólido, líquido, gasoso. Plasma e o condensado. A gente já viu essas aulas, sabe que eles existem, a gente não vai trabalhar com eles, mas é melhor saber que eles existem, né? Existe o plasma, existe o condensado e tal. Beleza. E aqui a nova informação de hoje. Aí eu falo de estado gasoso. Só que eu não falo mais para vocês agora de estado gasoso. Eu falo de estado de vapor, tá bom? Estado de vapor. Gás é outra coisa. Então você tem vapor e um gás dentro desse meu sistema. Beleza? Então, diferenciar. Dizemos que essa forma é capaz de estar em equilíbrio com o líquido ou sólido, do qual se faz através do aumento da temperatura. Exemplo, quando se coloca água para ferver, a gente obtém H2O
no estado de vapor. Corresponde àquela fumacinha, né, que sai do bico da chaleira, da garrafa que você está em si. Se quisermos transformar esse vapor em líquido novamente, teremos uma condensação. Então é só reverter o processo, beleza? Ele faz uma condensação. Gás, por sua vez, é um estado físico da matéria. Não tem forma, nem volume, nem definido. Consiste em um aglomerado de partículas cujos movimentos são aleatórios. Para liquefazer um gás, transformá-lo em líquido, é preciso alterar a pressão dele. Exemplo, o gás de um botijão. Você pegar um botijão de gás, ou então um extintor de incêndio, e balançar ele, você vai ter a sensação de que ali você está balançando um líquido. E realmente você está balançando um líquido lá dentro. Você tem ali uma situação de uma pressão muito grande, um gás de cozinha, ou então um extintor de incêndio. Por quê? Porque lá dentro do botijão de gás tem um GLP, tá bom? Um gás GLP, que é um gás feito pela extração do petróleo. Vocês já devem ter visto na biologia e na química aí, separação de mistura. Aí você tem desde o piche, né, que tem a maior densidade, até o GLP, que é o gás que sai por cima daquele tubo de separação fracionada. Esse estado líquido que tem dentro do botijão é em virtude da enorme pressão que tem dentro do recipiente. Só que aí, quando você abre a válvula do botijão e deixa aquele líquido sair, ele vai sair de uma pressão muito grande para uma pressão muito baixa, que é a nossa pressão externa. Então, ele deixa de ser um gás e passa a ser um líquido. Ou, deixa de ser um líquido e passa a ser um gás, porque ele passa do ponto crítico, beleza? Justamente por causa dessa diferença de pressão. Extintor de incêndio, a mesma coisa. Lembrando, você tem 3 tipos de extintores de incêndio, né? Você tem o extintor de incêndio de água, que joga água mesmo. Você tem o extintor de incêndio de pó químico e você tem o extintor de incêndio daquele gás carbônico. A gente está falando do gás carbônico. Lá dentro, ele é posto a uma pressão muito alta, então ele é líquido. Quando você abre, ele sai numa determinada violência, mas encontra uma pressão muito abaixo da que tinha dentro. Então ele deixa de ser líquido e passa a ser um gás, porque ele já passou do seu ponto crítico ali dentro, tá bom? E desodorante aerosol, mesma situação, você tem uma expansão adiabática muito forte, que é uma coisa que a gente vai ver lá no segundo ano. Mas enfim, é bom você ter essa ideia por enquanto. Beleza? Então, voltando aqui para o slide, a gente tem a seguinte situação. O botijão de gás, que tem um GLP, gás liquefeito de petróleo, está em estado líquido, em uma enorme pressão dentro do recipiente. E aí, quando ele é acionado, ele volta para o estado de gás. Beleza? Então, aí chegamos à nossa primeira questão, que fala o seguinte. Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringa ou potes de cerâmicas não esmaltadas para conservar a água em uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre por quê? Letra A. O barro isola a água, o barro isola a água do ambiente. Letra B. O barro tem poder de gelar a água na sua composição química. Letra C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, transformando o calor da moringa e do restante em água, que são assim resfriados. Ou letra D. O barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. A água de fora sempre está a uma temperatura maior que a de dentro. Letra E. A moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água. E aí eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem dizer qual o gabarito da questão.
Então, galera, vamos ver aqui qual seria a nossa resposta. Chegou para mim aqui o gabarito de letra A. Então, vamos ver aqui qual seria a nossa resposta correta. Como deram um gabarito de letra A, eu vou começar de baixo para cima para a gente segurar a audiência aí, né? Então, vamos lá. Letra E. A moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura de água. Gente, se isso fosse verdade, a gente nem usaria geladeira compressora, tá bom? Que essa geladeira que a gente usa no dia a dia. A gente não tem isso aqui como sendo uma geladeira natural. O pote em si não libera substância higroscópica para a água, não, tá bom? Ela não resfria a água. Letra D. O barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. A água de fora está sempre na temperatura maior que a de dentro. O barro realmente é poroso, mas você nunca passou a mão num filtro de barro para ele estar molhado por fora, justamente porque não é depositada água fora do recipiente. Então, você não tem água que se deposite na parte de fora da moringa, não. Tá falso. Letra C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando calor da moringa e o restante da água são assim resfriados. A letra C está muito bonita, guarda ela aí para a gente explicá-la já já. Letra B fala o seguinte: o barro tem poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor. É a mesma ideia da letra E. O barro não tem poder de gelar a água, tá bom? Ele não resfria a água. Ele não libera uma substância que vai lá e tira calor da água, não, tá bom? Letra A fala o seguinte: o barro isola a água do ambiente, mantendo sempre a temperatura menor que a dele, como se fosse um isopor. Ó, o erro tá como se ele fosse um isopor e isolar a água do ambiente. Por que isso não acontece? Por que a letra A está errada? Se você pegasse uma água quente, temperatura natural, e botasse dentro do filtro de barro, já que ele isolaria aquela temperatura ambiente, né, ele isolaria a água do ambiente, ele continuaria mantendo a água quente. Então, você não teria esse poder de resfriar que o pote de barro tem. Então, entenda isso, que ele não funciona como um isolante térmico. Na verdade, ele quer fazer uma interação com o meio externo para poder resfriar aquele material que está interno a ele, tá bom? Onde é que você tem um isolante? Garrafa térmica. Garrafa que você põe o café é um isolante. Ele impede que você se relacione com a parte externa, então você não troca calor. Ali sim. Isopor também. Você pega lá seu refrigerante e bota dentro do isopor. Ele impede troca de calor, isola. Se estiver quente, fica quente. Se estiver frio, fica frio. Dentro do jarro de barro, não. Você tem você bota uma água a temperatura ambiente e depois ela resfria. Por isso que nosso gabarito é a letra C. A letra C fala o quê? O barro, ele é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando calor da moringa e do restante da água, que assim são resfriados. Então, você tem um aquecimento, né, daquela parte, e quando você tem esse aquecimento, a água evapora. Tira calor do sistema, tira calor do ambiente e resfria o que ficou. Bacaninha? Então, a gente tem essa situação aqui na primeira questão. Bom, galera, a gente vai chegando ao fim da nossa primeira aula, beleza? Essa é a nossa primeira aulinha. A gente explicou o que é um diagrama de fase, como é que ele funciona, curva de solidificação, curva de evaporação, curva de sublimação. A gente falou todas essas partes aí. Ponto triplo, ponto crítico, a diferença entre um vapor e um gás. E começamos a fazer nossa primeira questãozinha, beleza? Na próxima aula a gente vai começar a varada mesmo, que são as outras questões que a gente vai exercitar. Bacaninha? Então a gente vai dar um rápido intervalo, alguns minutinhos para você tomar uma água e ir ao banheiro, que já já a gente volta para as nossas questões. Bacana? Então, até já. Tchau!